Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Noites de Terror. Peço que, se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal e deixem o like para fortalecer. Sem mais comentários, bora pro vídeo. Meu nome é Evandro, tenho 55 anos e sempre fui o tipo de sujeito que gosta de manter a ordem. Trabalho como vigilante numa cidadezinha esquecida no interior. O nome? Não importa, porque até ontem, era só mais um punhado de casas e umas ruas vazias. Eu nunca fui dado a acreditar em coisas sobrenaturais, sabe? Sempre fui mais pé no chão, daqueles que acreditam no que pode ser visto e tocado. Mas a última noite, Deus do céu, eu nem sei por onde começar. Só sei que preciso contar isso a alguém, e, bem, você está aí, então vai ter que aguentar essa história. Era uma noite daquelas, escura, sem lua, como se o próprio céu tivesse desistido daquela cidade. Eu, como de costume, estava fazendo a ronda noturna no hospital abandonado. A prefeitura não tinha mais grana para manter o lugar, então ele virou um amontoado de tijolos quebrados, corredores vazios e quartos empoeirados. Sabe, eu sempre fui tranquilo, acostumado com os barulhos da noite. Grilos, vento nas árvores, às vezes um cachorro distante. Mas essa noite foi diferente. Começou com risadas de crianças. Eu juro por Deus, aquilo me gelou o sangue. Eu, com minha lanterna tremendo nas mãos calejadas, percorri os corredores. Cada risada parecia ecoar em algum lugar diferente, uma espécie de sinfonia doentia. Eu tentava me convencer de que era só a minha imaginação, que o silêncio da cidade me fazia ouvir coisas que não estavam lá. Mas então, no fundo do corredor, eu vi uma luz fraca. Uma luz que piscava em sincronia com as risadas. Eu fui até lá, meu coração batendo mais forte que martelo em ferro quente. E quando cheguei, vi. Era um quarto, iluminado por velas. Eu não sabia que havia energia elétrica no hospital, mas naquele quarto havia luz. E no meio dele, um grupo de crianças. Elas riam, pulavam, como se estivessem numa brincadeira que eu não entendia. O que mais me assustou foi que elas estavam de costas para mim. Eu pigarreei, tentando chamar a atenção delas. Nenhuma virou. A risada continuava, mais alta agora, quase ensurdecedora. Me aproximei, tentando respirar fundo, e toquei o ombro de uma das crianças. Foi como tocar fogo. Ela se virou, e seus olhos, meu Deus, eram vazios, negros como a noite sem lua. Eu recuei, me cagando de medo, enquanto ela e as outras continuavam a rir. Um riso que começou a se misturar com um som estranho, algo como murmúrios distantes. Foi aí que minha lanterna morreu. Eu estava no escuro, só ouvindo as risadas, os murmúrios, tudo ao mesmo tempo. Me virei e corri. Eu não me lembro de ter sentido tanto medo na minha vida, um medo que agarrou minha alma e me fez correr até a saída do hospital. Quando cheguei lá fora, a cidade estava em silêncio de novo. Não havia risadas, não havia crianças. Mas eu senti algo, uma presença. E mesmo agora, enquanto conto essa história, não sei se foi real ou se foi coisa da minha cabeça. Só sei que não volto mais lá. Aquele hospital é um lugar amaldiçoado, e eu não quero descobrir o que diabos aconteceu naquela noite. Se foi coisa dos mortos, dos vivos, ou do inferno em si, eu não sei. E sinceramente, eu não quero saber. Só quero esquecer e continuar com a minha vida, mesmo que essa noite assombrada continue a ecoar nos meus pesadelos. Meu nome é Carlos. Nunca fui bom com palavras, então perdoe-me se este relato sair meio embaralhado. Mas precisava contar o que aconteceu, porque estou com medo, e não sei mais a quem recorrer. Eu trabalho como vigilante noturno há uns bons anos. Não tenho muita educação, só o básico mesmo, mas sempre fui decente para garantir meu ganha-pão. Ontem à noite, enquanto fazia a minha ronda naquele parque isolado, algo que nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar aconteceu. A lua estava lá no alto,
iluminando o lugar de uma forma que me fazia sentir como se estivesse sendo observado. A floresta ao redor parecia viva, mas não com a vida que a gente costuma ver durante o dia. Era como se ela tivesse algo a esconder. Parei em um ponto estratégico, um lugar de onde poderia observar melhor o perímetro. Foi aí que vi algo que fez meu estômago revirar. Um bando de pessoas, umas 15 talvez, vestidas com capas pretas e máscaras estranhas. No meio delas, um círculo com velas, desenhos bizarros no chão. Eu, imbecil que sou, pensei que era só uma brincadeira idiota de adolescentes. Mas a atmosfera não era de diversão, era de algo mais sinistro. Antes que pudesse me tocar do que estava acontecendo, um arrepio gelado percorreu minha espinha quando eles começaram a sussurrar palavras que eu mal conseguia entender. A única coisa que ficou clara foi que não era algo normal. Não tive tempo para processar a cena quando alguém me notou. Não sei se foi o farol da lanterna que usei sem pensar ou se foi o destino me pregando uma peça, mas eu estava encurralado. Eles me olharam como se eu fosse uma presa. Agora, imagina a cena, um sujeito como eu, desarmado, encarando essa turma do capeta. Decidi correr, mas a perseguição foi insana. Entre as árvores, os sons estranhos e aquelas vozes que martelavam na minha cabeça, eu me senti num filme de terror da vida real. Consegui despistá-los por um tempo, mas percebi que estavam ganhando terreno. Não sei quanto tempo se passou, mas quando finalmente escapei da floresta, meu corpo estava em pedaços, a respiração ofegante e o coração pulsando como um tambor enlouquecido. Cheguei em casa, tranquei todas as portas e janelas, mas ainda não me sinto seguro. Eles sabem quem eu sou, sabem que vi o que não deveria. Estou escrevendo isso porque se algo acontecer comigo, alguém precisa saber. Eu não entendo essas coisas, mas sinto que desencadeei algo que vai muito além do meu entendimento. Não posso mais olhar para a lua sem sentir aquele arrepio. Só espero que, ao compartilhar isso, alguém possa me ajudar a entender o que diabos aconteceu naquela floresta e o que essas pessoas queriam. Se alguém estiver lendo isso, por favor, cuide de você. Eu não sei o que está lá fora, mas não é algo que possamos enfrentar sozinhos. Trabalho na área de vigilância patrimonial, e já vi e escutei muitos casos nesses longos anos de serviços. O que irei relatar, aconteceu no porto da antiga Petrobras da Arthur Bernardes. Naquela época, eu era inspetor rondante e fazia rondas nos postos para dar apoio aos vigilantes. No Pier 12, tirava serviço um companheiro que chamarei aqui apenas de João. Os outros guardas já haviam falado que o João já há algum tempo apresentava certa preocupação aos colegas, por sempre ficar sozinho e falar pouco. Certa vez, ele tinha comentado com um companheiro de plantão, que não gostava de tirar serviço naquele pier, pois a partir de certa hora, sempre via um homem que lhe acenava, e ao chegar perto, o mesmo sumia. O vigilante contou a história aos outros colegas, que começaram a tirar sarro da cara do João, o que fez ele se afastar do grupo, com vergonha. Mas numa noite, um dos vigilantes comentou comigo este fato e eu fiquei curioso para saber se era verdade. Então, cheguei à Petrobras na hora de sempre. O rádio HT dele ficava mudo, e os colegas afirmavam que ele desligava para dormir. Então, cheguei ao posto e pedi a um guarda para me acompanhar até ao pier. Ao chegarmos no local, ficamos escondidos, quando o vigilante João passou por nós muito nervoso e com os braços cruzados, como se estivesse com frio. Foi então que, olhando para um guincho próximo a uma rampa, começou a falar: "O que tu queres comigo? Deixa-me trabalhar em paz." Eu e o outro guarda sacamos nossas armas, e pensando ser ladrões, piratas, fizemos um cerco, mas não tinha nada. Chamei o guarda João pelo rádio, mas só chiava. Foi então que fui ao seu encontro e me identifiquei, lógico, para não tomar um tiro. Ele respondeu e perguntei com quem ele estava falando. Ele, meio sem jeito, olhou para o outro guarda que estava me acompanhando. Logo entendi. Pedi ao outro guarda para ficar a sós com ele.
Foi quando fiquei sabendo o que vinha acontecendo. Ele falou que começou a ver um homem caminhando todas as noites no pier. Ele, pensando ser algum marítimo ou algum funcionário, chamava a pessoa, mas sempre que chegava próximo do guincho, o homem sumia. Aí depois começou a ver que ele acenava para que João o seguisse. Dessa maneira, ele já não o deixava mais em paz, aparecendo várias vezes durante seu plantão. Perguntei por que ele não comunicou o fato. João disse que ficou com medo das pessoas pensarem que ele era desequilibrado, e assim perder o emprego. Fiz uma pesquisa com funcionários antigos do lugar, e descobri que muitos anos atrás, houve um acidente com um dos funcionários. Um container se soltou e veio a cair em cima de um operário. Ali estava a explicação. Todo esse tempo a alma do funcionário ainda não tinha aceitado sua desencarnação. Meu pai trabalhava como vigilante em um prédio no centro da cidade, o que consistia em algumas vezes, junto com mais 2 vigilantes, fazer rondas noturnas, pois era um prédio que lidava com valores, e portanto, necessitava de constante vigilância. Ocorre que eles sempre relatavam que de vez em quando o elevador era chamado para os andares mais altos do prédio, sem que houvesse mais alguém trabalhando, e na maioria das vezes isto acontecia de madrugada. Um dia meu pai, ao passar por uma dessas rondas, estava passando por uma sala, e esta sala era comprida, e ele sentiu nitidamente alguns tapinhas em suas costas, e ele, ao virar, não tinha absolutamente nada atrás dele. Ele disse que ficou todo arrepiado, falou que era como se uma mão tivesse dado alguns tapas em suas costas. Outros vigilantes já haviam relatado que ouviam barulho de passos pelas escadas, e que às vezes um ou outro relatava também que em suas rondas noturnas ouvia barulho de risadas e vozes, mas ao chegarem mais perto, tudo ficava em silêncio. Mas sentiam os pelos do corpo todos arrepiados. Um dia um deles chegou dizendo que havia levado uma leve mordida, e ao verem sua mão estava com marcas parecidas com dentes. 2 deles falaram que um dia estavam conversando durante a noite, e viram uma mulher sair de um corredor e entrar pelas escadas e começar a subir as escadas, mas não tiveram coragem de ir conferir. Apesar de preparados e armados, não estavam preparados para o sobrenatural, ficavam morrendo de medo. Mas um dia colocaram um outro vigilante que meu pai dizia que era cheio de marra, e todo metido a corajoso. Então ele estava verificando um dos últimos andares do prédio sozinho, quando ao sair de uma sala e entrar em outra, levou um grampeador na testa tão forte que seus óculos pularam, e foram parar debaixo de uma mesa, e ainda por cima uma das lentes havia quebrado. Após isto ele ficou mais humilde, já que aquela sala estava vazia. E por passar por essa experiência percebeu que deveria levar o sobrenatural mais a sério e não se achar demais. A seguinte história me foi contada por meu tio e ocorreu por volta de 1980. Naqueles anos a escola ficava numa pampa, tinha no máximo algumas salas de aula e não tinha paredes porque estava apenas começando. Durante o recreio, qualquer pessoa poderia voltar para casa e voltar para a escola. Com o passar dos anos, aos poucos a escola começou a melhorar sua infraestrutura. Os pais se reuniram e começaram a construir os muros da escola. Quando a escola já contava com serviços básicos, as doações começaram a chegar aos poucos, como cadeiras, mesas, livros e entre outros. Os pais concordaram em fazer vigilância durante a noite, para que ninguém roubasse nada. Depois de algumas noites de vigilância, um boato se espalhou entre os guardas do turno noturno. Contaram que por volta de umas 2 da manhã, na sala das crianças, ouviram as crianças brincando e rindo. Os guardas inicialmente pensaram que o barulho era causado por ladrões, que queriam assustá-los, para que pudessem roubar sem que ninguém os visse. Quando o guarda estava indo para a sala das crianças, com sua lanterna ele viu várias pequenas sombras que corriam de um lado para outro. Naquele momento o guarda não achou nada de mal, ele ingenuamente entra na sala, e com a voz irritada grita com eles dizendo alguns palavrões, e posteriormente acende a luz. Quando a sala foi iluminada, ele ficou surpreso ao ver que não havia ninguém ali. Nos dias seguintes, a mesma história se repetiu. Do nada, barulhos podiam ser ouvidos perto da sala das crianças. E foi por isso que aos poucos ninguém quis fazer vigilância à noite,
porque os impediam, assustando-os. Vários meses se passaram, quando o cano principal de toda a rua quebrou. Os vizinhos tiveram que tirar água do poço da escola. Você acha que os ossos eram apenas de animais? De minha parte, duvido muito que sejam apenas cachorros. Talvez alguns desses ossos fossem de crianças, e por isso, agora, seus espíritos caminhavam naquela área, e se denunciassem as autoridades talvez tivessem parado a construção da escola, por isso ficaram calados. E você, acha que os ossos eram só de cachorro?